Isso aí, meus amigos, minhas amigas do Direção Concursos, aqui professor Robson, Direito Eleitoral. Prazer estar aqui com você para mais um vídeo de dicas, para mais um vídeo de sugestões sobre a prova do TSE Unificado, concurso aí esperadíssimo agora para 2024. Nós esperamos que esse edital saia o quanto antes. Pode até ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, o edital já tenha sido publicado, tá bom? Para não perder nada, além de se inscrever aqui no canal do Direção, deixar o like nesse vídeo, compartilhar a informação, te convido a me seguir também no Instagram. Aqui está @prof. Robson Oliveira. Lá a gente também posta todas as atualizações, todos os assuntos aí relativos não só ao concurso do TSE Unificado, mas também sobre o mundo dos concursos em geral. Meus queridos, o tema deste vídeo é o que a banca costuma cobrar, o que o CESP costuma cobrar em direito eleitoral. 5 assuntos aí, alguns assuntos que o CESP gosta de perguntar e a forma como ele gosta de perguntar. Eu vou apresentar para você aqui as questões, algumas questões. O foco, claro, não é a resolução da questão em si, é mais para que você note aí, observe os assuntos que a gente tem a expectativa de ser cobrado, já que de maneira recorrente o CESP traz esses pontos no direito eleitoral. Quero te lembrar também, nós temos as mentorias do Direção, foram totalmente reformuladas, e se você está estudando aí com 100% de dedicação no TSE Unificado, eu te convido a conhecer a nossa mentoria específica, tá? Mentoria específica do TSE Unificado. Eu serei o seu mentor com foco total na aprovação para esta prova do TSE Unificado. Na mentoria nós temos diversas ferramentas. Nós temos incluso aí o plano de acompanhamento, a plataforma de acompanhamento com metas e desempenho, material de estudo completo com sistema de questões comentadas, inclusive para você resolver, orientações técnicas e motivacionais, não só sobre a disciplina, tá? Nós temos gestão das emoções e da ansiedade e também orientações específicas sobre a banca do teu concurso. Muito legal na mentoria, além da parte que a gente trabalha aí, a sequência do estudo, o cronograma, todo esse aspecto, você tem encontro com psicólogo, com nutricionista, com educador físico, né? Essa estrutura toda te ajuda a se preparar emocionalmente para a prova. Tá? A preparação emocional é tão importante quanto a preparação técnica, né? A preparação dos conteúdos de estudo. Além disso, se você for fazer a prova de analista, você vai ter aulas fechadas das questões discursivas. Nós teremos encontros ao vivo e fechados, inclusive com uma entrevista inicial individual. O seu cronograma de estudos vai ser personalizado. Depois que a gente tiver a nossa entrevista inicial, eu vou montar com você o seu cronograma de estudos, tá? Quando você adquire a mentoria, você recebe um e-mail para você se cadastrar lá na plataforma da mentoria, e você vai montar a sua carga horária no plano de estudos que eu vou sugerir, e aí depois a gente vai adequar isso aí, tá bom? Nós vamos ter um contato individual, eu vou entrar em contato com você para a gente marcar inicialmente uma entrevista individual, para eu te conhecer, saber o que você já tem de caminhada, para a gente poder te posicionar da melhor forma possível. Nosso tempo agora de preparação é muito importante, nós não podemos deixar ele passar em branco. E aí, você vai ter acesso de maneira totalmente, como benefícios extras aí, ao curso de planejamento e direção da aprovação. Como eu já mencionei, os encontros com psicólogo, nutricionista e educador físico, aulas exclusivas de discursivas com dicas e tira dúvidas, e também os relatórios de acompanhamento e metas de desempenho, enfim, tudo aí que para te auxiliar nessa linha de preparação, nessa tão sonhada busca da sua aprovação nessa prova do TSE Unificado. Perfeito? Agora, então, vamos começar a te apresentar quais são os temas mais cobrados pelo CESP aí nas provas de direito eleitoral. Meus amigos,
Os assuntos, né, bastante aí tranquilos, você não deve encontrar grandes surpresas, tá? Grandes surpresas. Eu só quero chamar a sua atenção. Estou apostando muito nisso. Você que já viu outros vídeos nossos aqui no canal sabe disso. Estou acreditando muito que vai cobrar bastante jurisprudência, tá? Atente aí para as decisões recentes do TSE, especialmente das eleições de 2022. Pleito de 2020, talvez, em relação à pandemia, mas principalmente a eleição de 2022, tivemos aí uma ampla produção jurisprudencial do TSE, pela necessidade concreta que a eleição trouxe, né? Não preciso dizer isso para você, mais uma vez lembrando, aqui a gente não tem nenhum tipo de preferência político-partidária, nosso objetivo aqui é acadêmico, é te preparar para o concurso, mas você sabe aí, pelas razões óbvias, como que foi necessário o TSE intervir, o TSE regulamentar via jurisprudência muitas coisas da eleição. Tudo isso pode ser objeto de cobrança agora. Então, a gente começa pelo que está na Constituição, e lá na Constituição você tem direitos políticos, claro, né? Você tem direitos políticos, todas as condições de elegibilidade, as situações de inelegibilidade, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos e o princípio da anualidade da lei eleitoral. Esses, sem dúvida, são os principais temas constitucionais. E aí, aqui você está do artigo 14 ao 16 da Constituição, tá? Quando a gente vai falar de partidos políticos, eu já tenho o artigo 17 da Constituição, mais a Lei 9096 de 95, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Tá? Aqui, de partidos, você precisa estudar criação, extinção, fusão e incorporação. O CESP adora cobrar isso aqui. Nos detalhes, né? Nos detalhes, o que precisa para criar um partido, qual a diferença de fusão para incorporação. O CESP adora perguntar isso. As aplicações do fundo partidário, onde o partido pode gastar dinheiro do fundo partidário, onde não pode, quais são as fontes vedadas de recurso e também as regras sobre a prestação de contas. Para a tua tranquilidade, não é tão comum o CESP cobrar o procedimento da prestação de contas, tá? A não ser que o edital venha cobrando a resolução de prestação de contas, eu acredito que você não precisa tanto se preocupar com o rito, é mais mesmo com os aspectos gerais. E as regras sobre propaganda partidária que voltaram para a Lei 9096 em 2021. Então, com certeza, esse assunto será cobrado de você. Sobre eleições, eu tenho a Lei 9504 de 97, basicamente, né? A regra de eleição está toda lá. Você precisa estudar coligações e federações, você precisa conhecer registro de candidatura, arrecadação de recursos e prestação de contas, do mesmo jeito que a gente tinha na questão do partido, você tem aqui os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, especialmente as aplicações aí para cumprimento das medidas afirmativas, né? Das ações afirmativas, candidaturas das mulheres, candidaturas dos negros, enfim, tudo isso você tem que levar em conta, tá? Cota de gênero, enfim. Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é batata, né? É muito certo que vai ser cobrado, especialmente a propaganda na internet, tá? Questão de fake news pode ser até tema de questão discursiva, então você precisa estudar bem propaganda, é bem extenso, é bem casuístico, tá? É bem casuístico, não tem como escapar, principalmente então a propaganda na internet e as propagandas na pré-campanha, né? O que pode, o que não pode, aquela questão do pedido expresso de voto, aquela coisa toda. E aí, eu também destaco para você, na Lei 9504, as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. O CESP também adora perguntar isso, ok? Continuando no direito eleitoral, quero mostrar para você os 5 pontos principais da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, com a redação que foi dada pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. As situações materiais de inelegibilidade para todos os cargos, as situações de desincompatibilização e os 2 ritos processuais, o rito da IRC e o rito da AIGE, e, finalmente, a situação do afastamento cautelar da inelegibilidade, a partir do artigo 26A da Lei 64. Tá? Tem bastante questão do CESP que gosta, bastante examinador no CESP cobrando afastamento cautelar da inelegibilidade
especialmente para você que vai para a prova de analista judiciário da área judiciária, ok? Cadastro eleitoral, você vai trabalhar na justiça eleitoral. Se você for trabalhar em cartório, isso aqui é trabalho seu do dia a dia. Não importa se você vai ser técnico ou analista, tá? Você vai ter que estudar, então, a resolução 23659 de 2021. Você vai estudar as operações de cadastro, alistamento, transferência, revisão, segunda via. Você vai estudar todas as normas inclusivas. A Justiça Eleitoral ela tem uma característica, uma preferência pela questão das inclusões. Essa resolução fala de atendimento de comunidade quilombola, de comunidade isolada, de comunidade indígena, trata do nome social, o atendimento da comunidade LGBTQIA+, enfim, atendimento da pessoa com deficiência, do eleitor e da eleitora pessoa com deficiência, regras para os locais de votação, acessibilidade nos locais de votação, tudo isso está previsto na 23659. Também tem aquelas questões da revisão do eleitorado, os procedimentos de revisão do eleitorado. Quando pode, quando não pode, quando é de ofício, né? Tudo aquilo, todas aquelas regrinhas, e lá adiante as regras sobre justificativa de ausência às urnas. Tá? Você também vai ter que estudar transporte de eleitores da zona rural e da zona urbana. Da zona rural, nós estamos falando da Lei 6091 de 74. Tá? Você precisa estudar tudo que está lá. Professor, mas e zona urbana? Não tem regulamentação de zona urbana, né? Eleitor da zona urbana na Lei 6091, não é verdade? É verdade, você está bem atento. Mas nós temos jurisprudência de 2022 sobre o assunto. Nós temos decisão do TSE determinando a disponibilização de transporte para o eleitor da zona urbana. Tá? E aí a resolução agora dos atos gerais da eleição de 2024 previu essas regras. Então, talvez isso é uma aposta minha, eu já estou adiantando aqui para você, pode ser que o edital traga pelo menos a parte da resolução de atos gerais, atos preparatórios da eleição, que trata do transporte do eleitor da zona urbana, tá bom? Porque agora tem decisão do TSE nesse sentido. E a gente fecha as nossas indicações, os nossos assuntos preferidos com o Código Eleitoral. Dentro de Código Eleitoral, você tem organização e competência da Justiça Eleitoral. Aqui é importantíssimo você estudar, porque o examinador pega as competências, e aqui o CESP é prato cheio para o examinador do CESP, né? Ele vai fazer o seguinte: imagina que a prova vem de múltipla escolha, né? Você ficará feliz se o edital vier de múltipla escolha, ou se o edital já veio, certamente você já está feliz. Você deve preferir múltipla escolha ao certo e errado. Aí ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar lá nas alternativas 5 competências, por exemplo, 5 incisos verdadeiros, 5 incisos copiadinhos lá do código. Porém, ele vai pedir, por exemplo, qual é a competência do juiz eleitoral. E aí ele coloca lá uma competência do juiz eleitoral, uma do TRE, uma do TSE e 2 da junta eleitoral. Você tem que saber qual é qual. As 5 redações estarão corretas. Só você precisa fazer o encaixe adequado com o que ele pediu no enunciado. Viu a complicação? Organização, então, nem se fala, né? Estrutura do TSE, do TRE, enfim, tudo isso é possível de ser cobrado. Cai sistemas eleitorais, é claro que cai, sistema majoritário, sistema proporcional, todas as contas do sistema proporcional, quociente eleitoral, quociente partidário, distribuição das sobras, sobras das sobras, decisão agora do STF de fevereiro de 2024, mexendo na sobra das sobras, mexendo nas regras ali do artigo 109, 110, 111, com efeitos modulados a partir da eleição de 2024, prato cheio para ser cobrado, inclusive em discursiva. E aí, você caminha um pouco mais no código, você vai encontrar as garantias e as nulidades, e provavelmente para quem vai fazer analista também cairão os crimes eleitorais. Para técnico, embora os editais anteriores às vezes não trouxessem a previsão, existe uma possibilidade sim, já que agora a carreira de técnico é de nível superior. Gente, em termos de assuntos, basicamente é isso aqui, tá? Os temas mais importantes, eu acredito que 90% da sua prova de direito eleitoral vai estar em volta disso aqui,
tá? É bastante coisa para você estudar. Por isso que agora, se ainda estamos no período pré-edital, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2024 para você, ainda não tem edital publicado. Se ainda não tem edital publicado, esses assuntos aqui podem ser estudados com toda certeza, porque aqui tudo isso aqui vai cair. Talvez a ressalva só para os crimes eleitorais e para o transporte dos eleitores da zona urbana. O resto, eu tenho certeza que vai estar no seu edital. Beleza? Agora, rapidinho, só para a gente te passar algumas questões para você observar, né? Pode ser questão múltipla escolha, questão de alternativas, ABCDE, pode ser questão de certo e errado. O edital é quem vai dizer qual é o modelo da prova. Pessoalmente, eu até acho que vai vir certo e errado, tá? Se você pegar lá aquele plano genérico de organização do concurso, ele fala que caberá à banca escolher o tipo de questão. Se cabe à banca, é muito, muito provável que venha certo e errado, tá? Mas tudo é possível, né? Esse edital era para ter saído em outubro de 2023, em setembro de 2023, estamos em abril de 24 e nada ainda, então tudo é possível. Quero te mostrar aqui, começando, né, uma questão aí que caiu na prova do Ministério Público do Amazonas, questão que fala sobre jurisprudência, tá? Ele vai te pedir aí, ele vai te pedir que conforme a jurisprudência e a redação, as legislações, para você marcar a resposta certa, ok? É isso que ele vai te pedir. E aí você começa aqui pela letra A. De acordo com a legislação vigente, existem 3 casos de aplicação de multa no caso de pesquisa fraudulenta, divulgação de pesquisa fraudulenta, pesquisa sem registro prévio e discrepância na margem de erro. A nossa legislação não pune a discrepância superior à margem de erro, tá? Aí você tem aqui as penalidades previstas na lei para os crimes relativos à divulgação de pesquisas eleitorais incidem exclusivamente sobre os responsáveis legais. Errado porque a lei das eleições também incide sobre o órgão vinculador. Aqui, letra C, as exigências aplicam-se a todas as pesquisas eleitorais realizadas no ano da eleição, inclusive aquelas de consumo interno do demandante. Errado, porque a lei só pede o registro para as pesquisas que serão destinadas ao conhecimento público. Letra E, é aí onde entra a jurisprudência, em razão do princípio de livre direito à informação, o STF considera inconstitucional a vedação da veiculação de pesquisas eleitorais em qualquer momento do ano eleitoral. Ele pega aqui uma decisão do STF na ADI 3741, que de fato trouxe essa declaração de inconstitucionalidade e coloca na prova para você. A questão fecha na letra E, dizendo que as pesquisas devem trazer, entre outros, a data prevista para a divulgação dos resultados. Essa exigência não é prevista na lei das eleições. Então, aqui você viu o CESP na múltipla escolha, colocou aí várias questões sobre pesquisa eleitoral e te pediu uma resposta com base na jurisprudência. Professor, e uma questão de certo e errado? Tem para a gente ver? Tem. Olha só, prova também do MP de Santa Catarina, a comprovação da fraude na cota de gênero. Fraude na cota de gênero tem como consequência eleitoral a cassação do diploma ou mandato, não apenas das candidaturas fictícias, mas de todos os candidatos vinculados a elas, seguida da retotalização dos resultados. Meus amigos, essa resposta está certa, porque a fraude à cota de gênero foi decidido em 2022 pela jurisprudência do TSE. Foram colocados aqui os critérios, as consequências, melhor dizendo, para o reconhecimento da fraude na cota de gênero. Então, agora você vai ter a cassação de todos os candidatos vinculados ao DRAP, a declaração de inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram, anuíram com a conduta, e também a declaração da nulidade dos votos obtidos aí pelo partido ou pela federação. Isso vai levar à necessidade de retotalização. É a hipótese de nulidade da eleição, tá? Nulidade dos votos da eleição. Então você viu aí, o item está certo, cobrado como certo e errado. Aqui você vai ver também o CESP cobrando algumas situações de caso concreto para você analisar. Por quê? Porque propaganda, porque condutas vedadas, basicamente são casos concretos, tá? Olha só,
constitui exemplo de conduta vedada pela legislação eleitoral, porque desnatura a isonomia das eleições. E aí ele te traz as alternativas. Ó. Você tem que saber olhar isso aqui. A resposta é a letra A. É um ato que caracteriza a conduta vedada o vereador utilizar-se da prerrogativa de produzir material de divulgação da atuação institucional e imprimir santinhos e bandeiras do partido nos 3 meses que antecedem ao pleito, às custas da Casa Legislativa. Você consegue encaixar essa conduta aqui no inciso 2 do artigo 73 das condutas vedadas. Tranquilo? Letra B. É conduta vedada se ceder servidor do Poder Judiciário. Errado, porque a cessão de servidor só é conduta vedada quando ele é um servidor federal, estadual ou municipal do Poder Executivo. Olha o detalhezinho aí que torna a letra B errado. Letra C. É conduta vedada o presidente da agência de saneamento fazer uma inauguração nos 3 meses que antecedem o pleito. Errado, porque a proibição de comparecer em inauguração é só o candidato, tá? Que mais? Aqui, ó, você tem como conduta vedada nomear alguém para exercer o cargo em comissão de diretor de escola. Essa é uma das ressalvas, ó. A nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou designação e dispensa de função de confiança não caracteriza conduta vedada. Letra E. Finalmente, a Câmara liberar nos 3 meses que antecedem o pleito emenda parlamentar ao prefeito. Errado, porque nós temos aí decisão de 2021 que reconhece que essa liberação não tem enquadramento na proibição legal devido ao seu caráter impositivo. Que questãozinha bacana, né? A resposta é a letra A. Veja só, caso concreto sendo cobrado. Não aquela moda da FGV, né, com personagens. Isso é mais difícil, até acontece, mas é mais difícil. Mas em propaganda, em conduta vedada, em inelegibilidade reflexa, então nem se fala, né? A possibilidade de cobrança de caso concreto é enorme. Olha aí, foi só falar na bendita da inelegibilidade reflexa. Olha ela aparecendo para você, caso concreto em questão certo e errado, situação hipotética. Joaquim foi eleito prefeito do seu município, porém 7 meses depois da eleição, a Justiça Eleitoral cassou o seu mandato, em razão da constatação da prática do abuso do poder econômico, e assim marcou novas eleições. A esposa do prefeito quer candidatar-se nessa disputa eleitoral. E aí vem a assertiva, a afirmação, né? Nessa situação, a esposa do prefeito cassado é elegível para disputar o novo pleito, porque não existe inelegibilidade em eleições suplementares. Olha a maldade, né, gente? Olha a maldade. Você sabe, né? Esposa é cônjuge, cônjuge em regra não pode concorrer no território da jurisdição do titular. Mas aí o examinador colocou aqui essa questão da eleição suplementar para te causar tumulto. Será que na eleição suplementar eu também aplico as regras da inelegibilidade reflexa? Sim, eu aplico. O STF já decidiu isso. Tema 781 da repercussão geral. As regras de inelegibilidade reflexa são aplicáveis também nos casos de eleições suplementares. Então, a resposta é errada, porque a esposa é inelegível. Inelegível. Caso concreto e jurisprudência na mesma questão. Prova do CESP não é fácil, tá? Prova do CESP não é fácil. De vez em quando, não é muito comum, mas de vez em quando vem também questão sobre a letra da lei. Questão que não vai muito além do que está escrito na legislação. Quando a gente fala letra da lei, eu estou falando do que está escrito na legislação. Olha só, essa questão aqui de 2019 sobre sistemas eleitorais. Pede para você analisar os conceitos legais. Ó. Aqui é sistema majoritário, aqui é quociente eleitoral, de novo majoritário, proporcional. É só você analisar. Majoritário absoluto serve para eleição de deputado? Não. Majoritário não serve para eleição de deputado. Majoritário para eleição de deputado, perdão, é sistema proporcional. Quociente eleitoral é aplicado na escolha de candidatos do sistema majoritário? Não. Quociente eleitoral é algo próprio do sistema proporcional, não do sistema majoritário. No majoritário, quem tem mais votos leva. Tá? Letra C. O majoritário simples é usado para definir as eleições de senador e de prefeito de município com menos de 200 mil eleitores. Perfeito. Esse é justamente o conceito legal aí de majoritário simples. Tá?
sistema proporcional é usado nos pleitos que exigem mais da metade dos votos válidos. Errado. Quem exige mais da metade dos votos válidos é o sistema majoritário e não o proporcional. Letra E, o sistema proporcional é adotado nas eleições de chefe do executivo. Não, sistema majoritário para eleições do chefe do executivo. Resposta letra C, basicamente dentro daquilo que está na letra da lei. Não chega a ser uma VUNESP que copia o texto legal, no mais das vezes. Mas aqui você há de convir comigo que você sai com bastante tranquilidade. E se fosse uma questão certo ou errado? Olha aqui, os partidos, agora estou falando de sistema partidário, os partidos possuem autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre sua organização e funcionamento, mas não é permitida a previsão em seus estatutos de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Isso aqui não está copiado da Constituição, mas a ideia está toda lá. Está certinho, é basicamente o que a gente encontra no artigo 17, parágrafo 1º e no artigo 17, inciso 2, o item ficou certo. O item ficou certo. Veja só, não é uma cópia, mas é bem aí perto da letra da lei. Meus amigos, essas eram aí as questões, os exemplos que eu queria te mostrar. Não é o objetivo nosso aqui resolver a questão, por isso que eu passei bem rapidinho. É mais te apresentar aí os principais temas do direito eleitoral que podem ser cobrados na sua prova, que vale a pena você já estudar antes do edital, se é que ainda estamos em momento antes do edital, quando você está vendo. Então, ficam aí. Quero que você comente para mim aqui se você gostou, se você concorda comigo. São esses temas mesmo? Tem alguma coisa que você acha que vai cair, que você tem aí o sentimento de que será cobrado pelo CESP na tua prova de eleitoral, que você queria que eu comentasse? Então, deixa aí nos comentários. Se você também preferir, manda para mim lá no Instagram, @profrobsonoliveira. Vai ser um prazer conversar com você. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Espero você num próximo vídeo, numa próxima gravação aqui no YouTube do Direção Concursos. Um grande abraço, boa prova para você e bons estudos. Até mais.